Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que estamos estudando nessa temporada, o tema Conexão, fortalecendo o seu relacionamento com Deus. Está sendo uma experiência incrível, esperamos que o que estamos vivenciando aqui também contagie seu coração e que esse material seja um recurso a mais para motivar você, te animar a continuar firme e fortalecendo o seu relacionamento, sua conexão pessoal com Jesus, através da sua palavra. Eu estou hoje aqui com um grupo muito especial e eu não posso deixar de apresentá-los porque eles representam aqui, gente, uma galera muito top. Aqui tem um ditado aqui nesse novo lugar que eu estou agora, gente, que eles falam assim, ó, da ponte pra cá é diferente. De fato é isso, o negócio é diferente, gente. A partir de agora, a gente está aqui trabalhando na Zona Sul de São Paulo. Queria mandar um abraço especial para os jovens da Paulista Sul. Você que está aí já focado na missão Caleb, já estamos aquecendo os motores para esse grande movimento missionário. Logo no meio do ano aí vai ter uma pausa especial para o maior encontro de jovens de São Paulo, do estado de São Paulo, Maranata São Paulo. E você já se inscreveu, já está se organizando aí. Tem muita coisa linda te esperando. Espero que você aproveite ao máximo esse grande encontro missionário. Tem muita gente nessa mesa aqui que já vai estar todo mundo lá. Em nome de Jesus. Vai ser top! Pra frente e pra cima. Vai ser bom, tá? Um abraço a você que acompanha esse podcast em algum lugar do Brasil ou do mundo. Esperamos que esse material de alguma forma te motive a ter um contato diário e pessoal com Jesus, tá bom? Eu tô com ela mais uma vez aqui. Ela é paulistana, ela é da Igreja Central de Embu-Guaçu. Ela tá fazendo ensino médio, tá namorando inclusive. Ela gosta de pregar no Evangelho nas redes sociais. Ela coordena junto com... Agora ela tá completa. Tá com um parceiro de estudo dela aqui. Por dentro do contexto. Vocês vão conhecer a dupla dela já, tá bom? E ela também, gente, ama a missão. Tá envolvida em vários projetos missionários aí. Vai pro Uruguai, vai pra Amazônia. Vai pra Maranata São Paulo. É Caleb também. Mulher é incrível. Ela é focada na missão. E também ela gosta, gente, de pregar, viu? Ela é uma pregadora nata, uma das pregadoras aí possíveis do Maranata São Paulo, inclusive, olha aí. E tem mais, hein, gente? Ela também trabalha com os adolescentes na igreja. Ela ama trabalhar com adolescentes, é uma inspiração pra gente também. Amém. Já falei demais, né? Iane Baz, bem-vinda aos podcasts do Contexto, tá? Obrigada pelo convite. Prazer te receber aqui. Pastor. Mas nós também temos uma outra convidada muito especial, pastor. Quem é? Ana Lívia, gente. Ana Lívia é lá do Amapá. Longe, vai estar aqui com a gente. Existe de verdade. Viu só? Existe. Ela nasceu no Amapá. Não, e é missionária, acabou de voltar de Guiné-Bissau, tá? Viaja, já tá indo pra outra também, mas daí depois a gente conta. Formada em psicologia e atua também em muitos cargos na igreja, viu? É anciã. É quase a igreja inteira em uma pessoa só. Olha só, ela é a igreja. Caramba. Anciã e diretora do Ministério da Mulher. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Mas, gente, eu queria mandar um beijo pra minha mãe. Olha. Nossa, muita, né? Mas é porque ela é a principal influência pra que eu tenha oportunidades como essa, porque ela me ensinou a respeito de Deus. Um beijo, mãe. Olha aí. Mas eu queria aproveitar... Qual o nome dela? Lívia. Olha aí, que criatividade a sua, que da hora, viu? Lívia e Ana Lívia. Olha, Ai, que gente, da hora. ela queria continuar, estender, sabe? né? Exatamente. A Bíblia fala que é de geração em geração, então tá tudo certo. Que Exatamente. legado, que legado, hein? Mas eu queria ter a oportunidade também de apresentar o Júnior. O Júnior é vice-diretor da CAN. Mas Olha. vamos falar a verdade. Não, diretor jovem. Vice-diretor jovem. Já subiu o patamar. Já tô aqui. Acabei de chegar lá. Ó, gente, CAN é Comunidade Adventista do Morumbi, Morumbi, tá, gente? Um abraço aí pro exatamente. Jovens do Morumbi, que tem feito um trabalho lindo, a classe de jovens lá tá pegando fogo. Beijo. Um abraço pra vocês, tá? Muito bom. Professor de Química. Eu acho muito pouco provável que se você é da APS, você não conheça esta figura incrível que nos é É um inspiração. personagem, APS Júnior. É uma lenda. É, na verdade, são vários em um só, né? Se é Campuri, é Yellow Boy. É verdade, ela É Yellow Boy, se é jovens, é o Júnior. Então, tá tudo bem, mal, mas tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito obrigado pelo convite. E um beijo pra minha mãe também. Se eu não fizer isso, ela me mata agora. Mãe, te amo, mãe. Tamo junto. E um beijo também pra minha igreja. Você não mandou um beijo pra sua igreja, por A favor, minha igreja. Iane? Gente, galera de Embu-Guaçu, central de Embu-Guaçu, por distrito. Isso, por distrito, por de favor. Embu-Guaçu. Um beijo, vocês estão no meu coração, viu? Agora sim. Redimiu beijo. depois de 4 programas. É que, pastor, sem mim não funciona muita coisa aí. Nossa, nossa!
Ela tá outra pessoa mesmo. Tá Viu? vendo? Você viu, pastor? Ficou É. mais solta, É, ficou mais a filha tá animada. Eu cheguei, pastor, eu cheguei. Ok. Mas olha, eu queria agradecer, viu, mais uma vez aqui vocês por estarem aqui presentes, tá? Você também, o Júnior, a Ana. E é muito bom receber vocês aqui e saber que o podcast, de alguma forma, ele acontece só porque vocês estão aqui. Alguns Amém. fazem. Talvez você não entenda em casa, mas são muitos ajustes para que estejamos juntos aqui. E eu agradeço a Deus porque vocês estão aqui mais uma Amém. vez, tá? Bom, eu queria, nesse momento, dizer a você que você encontra esse conteúdo sempre no início de cada semana. Depois do Sal do Meio-Dia, você encontra o podcast no contexto agora no canal da Paulista Sul, tá bom? Paulista Sul, do YouTube. Você encontra esse conteúdo, a minutagem, e você pode acompanhar esse conteúdo aí da melhor forma que você achar, tá bom? Também você acompanha os bastidores, os cortes da semana em nosso Instagram, tá bom? Jovens Adventistas APS. Você acompanha os bastidores, quem vai estar gravando em cada semana, e já tem um spoilerzinho do que vai acontecer, dos principais temas aí, assuntos que a gente vai tratar em cada podcast aqui ao longo da semana. Fechou? Eu queria pedir agora o Júnior para que fizesse uma oração, pedindo a bênção de Deus pra gente começar o estudo de hoje. Ora aí. Então, vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua Palavra, de conversarmos sobre ela, Senhor. Que Teu Santo Espírito Santo guie, ó Deus, esse bate-papo que nós vamos ter aqui, para que possamos crescer em sabedoria, em discernimento e principalmente sobre esse tema tão especial que é a Tua Palavra, Senhor. Amém. Vem estar conosco, abençoe, ó Deus, cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que ela sinta agora, nesse momento, a Tua presença, o Teu Santo Espírito, Senhor. Que esse vídeo venha tocar pessoas, que nós queremos abreviar a volta de Jesus. Amém. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Júnior. Obrigado mais uma vez, tá? O tema de hoje está aqui na tela já. Eu vou ler o texto básico, um texto muito conhecido também, mas é muito importante, profundo, que faz uma afirmação muito apropriada a respeito desse assunto tão único de hoje. A gente está falando sobre conexão com Deus, sobre comunhão com Deus, como fortalecer esse relacionamento, essa conexão com Deus. E hoje o tema de hoje está muito legal. O tema de hoje é a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus na vida de alguém que está conectado, quer manter a sua conexão com Deus. Eu vou ler 2 Timóteo capítulo 3, vou ler aqui a partir do versículo 14. É o finalzinho de orientação dada por Paulo para Timóteo, né? Ele parabeniza ele para manter esse time na perseguição, nos problemas que poderão vir, manter uma vida piedosa, ficar atentos aos enganos que podem vir. E verso 14 fala assim, ó, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendestes, as quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Ele aprendeu dos pais deles e tal, Timóteo, né, dos familiares. Talvez seja a experiência de muita gente que está aí, que conhece a verdade, conhece a palavra há muito tempo. E chegou a hora de você abraçar essa verdade, ter a sua fé, ter a sua individualidade, ter a sua convicção pessoal. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Agora, Timóteo, é com você, Timóteo. Se mantém firme na palavra que você aprendeu. Verso 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, todo adolescente, toda pessoa, todo servo de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que texto extraordinário. Faz uma afirmação muito clara a respeito da Bíblia. Não é um livro qualquer, não é um livro comum, é a palavra de Deus, é santo, é inspirado, veio de Deus, a ideia de Deus foi escrito por homens, pecadores como todos nós, mas o autor só tem um, é Deus, o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele foi deixado para tudo, para corrigir, para ensinar, para educar, para nos habilitar a ter uma vida útil. Resumindo, é para isso que a Bíblia serve, tá? É só para tudo, é tipo assim. Vamos lá, gente. Só isso. Tirinha na tela. Qual a impressão de vocês? Vamos lá, Maurício, sem rodeios. O que veio à tua mente? Qual foi a impressão que você teve com a tirinha da semana? Parece que eu tô num desenho animado, sabe? Quando a gente abre assim a Bíblia, aí vem aquela musiquinha, sabe? Onomatopeias na minha cabeça, vem assim. E aí ela olha assim, meu Deus, a Bíblia é tudo isso? Sabe quando você olha e fala, caraca, é um livro? Não, não é só um livro. Ela pode ser muitas coisas. Ferramenta, ela é pão. É o próprio Deus falando com a gente. Sensacional. Então, quando vem na minha cabeça, sabe aquela tirinha assim de desenho animado? Isso é a Bíblia. Sensacional. É um pouco de tudo. Útil para tudo, né? Útil para tudo que nós precisamos e que nós somos e temos. Sensacional. Ana? Bom, eu acho curioso, porque é uma coisa que eu sempre falo. Na Bíblia, a gente encontra orientações para tudo. Como lidar com as nossas finanças, como regular as nossas emoções. Muitas das coisas que eu estudo nos livros, para que eu consiga ter uma prática profissional com psicologia,
são orientações que a gente encontra na palavra de Deus. Então, ele é um livro completo, não só para falar sobre a salvação, mas simplesmente também para a gente entender que como viver uma vida de qualidade neste mundo de pecado, para viver também uma vida para a eternidade. Sensacional. Verdade, várias vezes a gente acha que a Bíblia, ela só fala sobre salvação. Mas não, a Bíblia ela é um guia pra sua vida, é um manual de temas instruções. religiosos, né? Exato, a gente só acha que é isso, só vai falar sobre Abraão, né? Mas ela fala sobre tudo. E, inclusive, a Bíblia não foi escrita só pra te informar. Ela foi escrita para te transformar. Sem a Bíblia, você até vive, mas não vive do jeito que Deus planejou. Muito legal. Cara, essa minha treina esse negócio, cara, porque ela tem umas frases, né? Que é incrível. De efeito, não tem? velho. Ela tem no chat GPT, É o pastor. dono, né? Nossa! Caramba. Não tem travessão, ó. Agora Não tem entregou aqui. Mentira, não Brincadeira. Foi um prompt da brincadeira. Não, mas é isso Ela mesmo. treinou, pastor. Tá longe de ser um livro só de informação, de história, né? É um livro antigo, né? Um livro que realmente transforma. E é uma evidência disso aqui. Milhares de pessoas têm tido uma vida cheia de propósito, mudada, transformada, liberto de muitas coisas que prendem tanta gente aqui, né? E é fantástico realmente ver que a Bíblia é um livro útil para tudo, né? Amaury, realmente, a Bíblia... Aliás, o que torna a Bíblia um livro diferente de outros livros, né? Tem vários livros antigos também, tidos como sagrados e tal. A Bíblia é o livro mais poderoso da Terra? É mesmo? Com toda certeza, pastor. Porque a Bíblia ela tem um diferencial que nenhum outro livro tem. Quando a gente apelida ela, a palavra de Deus. Se tem algo que pode transformar a nossa vida, é tão poderoso, é tão único, é a palavra de Deus. É aquilo que eu preciso para me mudar o meu caráter, as minhas ações, quem eu sou, os meus sonhos, o meu caminho para a eternidade. E isso é possível com a palavra de Deus. E o que é legal? Porque a Bíblia foi escrita, ó, lá atrás. E mas é mais chegou, atual do que o jornal é mais Café atual Amanhã, do né? que qualquer outra coisa. E o mais interessante ela é acessível hoje. Antigamente eram os papiros, né? Quando Jesus estava aqui, ele usava os papiros para falar e tal. Mas hoje ela tá no meu celular, tá no meu tablet, tá no meu computador. Hoje já tá aonde eu estiver, eu posso ter acesso à Bíblia. E nós temos um país que é totalmente laico, onde eu posso pregar, falar sobre ela à vontade, utilizar ela em qualquer lugar. E isso é muito poderoso. E a gente muitas vezes não entende o poder que isso tem. Só quem esteve, né, em algum lugar onde a Bíblia não pode ser acessada, entende o poder de você abrir aonde você quiser, no metrô, seja onde for na rua, a gente pode abrir e falar com Deus através da palavra. Então isso é muito, muito, muito poderoso. Que privilégio, né? Porque ali em Guiné, por exemplo... Já conta isso, seu testemunho já, por favor. Já em Guiné, a gente vê, assim, uma carência. E a gente está tão familiarizado, porque a Bíblia é o livro mais publicado, mais consumido, mais adquirido no mundo, mas ainda assim existem muitos lugares que não têm essa oportunidade. E quando nós temos a facilidade, junto com essa facilidade, também cresce a distração, porque é tão fácil eu encontrar a minha Bíblia ou acessar no meu celular, que eu começo a deixar ela de lado. E aí eu começo a deixar de acessá-la. Enquanto outras pessoas estão sedentas, não conhecem, e o desejo, nossa, eu só queria uma Bíblia, você tem uma Bíblia? Tem aquele desejo. E aí eu lembrava que em casa eu tenho 4 versões em linguagens diferentes, sabe? Então, assim, é um livro tão poderoso que o inimigo, ele busca nos encher de distrações para nos afastar dessa comunhão através do contato diário com a palavra. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu não tô sentindo vontade de... Não precisa sentir vontade. Se você fizer todo dia o seu momento devocional, tirar o seu tempo para ler a palavra de Deus, Cristo se revela através dela. E realmente, nesse ponto, a gente pode até perceber, a gente tem um acesso tão fácil na Bíblia que às vezes a gente não valoriza. A gente não tem essa valorização e a nossa conexão fica distante. Não existe ou ela é conexão automática, Exato. Né? É um checklist da semana. Eu um outro preciso período. ler a Eu preciso Bíblia. fazer Meu devocional, né? estudo Checklist. anual. Já posso sair de casa assim. Exato. Mas o que é legal, que o ponto que ele trouxe pra gente é o seguinte. O inimigo sabe do poder da palavra de Deus. Ele sabe como a palavra de Deus é transformadora na nossa vida, como molda o nosso caráter. E é o que ele quer fazer. Impedir de nós termos acesso à Bíblia. Nós temos a Bíblia a qualquer clique de distância ou física, só que ele não tá falando assim, não leia a Bíblia. Ele vai colocar outras prioridades na minha vida para que eu coloque as prioridades no lugar de Deus, da presença de Deus, estudo da palavra, para aí sim falar assim,
conseguir. É aquela distração de você não conseguir ler por 15 minutos completos, porque, tô o tempo todo no celular, Chega a notificação daqui e a distração. Então, a intenção dele realmente, por que nos afastar da Bíblia? Porque ela tem um poder grandioso. Aqui eu vou encontrar as orientações. Aí você fica se perguntando, tô esperando que Deus me dê a resposta. Muitas das respostas já estão aqui, escritas claras para você. Quando a gente vai ler Provérbios, cada tapa na cara que a gente leva, né? Que surge uma mão é aquela assim resposta, nossa, foi pra mim. E de fato foi pra mim. Mas eu preciso ter o comprometimento, o compromisso de buscar. Constância. Pra que eu encontre o que Deus deixou pra mim de mensagem. E esse... Uma coisa é fato, né? A gente percebe que há hoje um esforço muito grande, né, de Satanás de fazer com que a gente não tenha tempo de qualidade com a palavra. Né? E às vezes não são coisas ruins, não, são coisas boas, né? Trabalho é coisa muito boa, né? Você ter acesso, né, a conteúdos relevantes nas redes sociais, né? Você acordar o dia se informando, etc e tal. Aquele tentação de já acordar e já ir direto no WhatsApp, né? Mas uma coisa a gente percebe, né, que Satanás ele sempre teve um total interesse de tirar da gente o privilégio de ouvir a voz de Deus, né? De entender o que Ele quer para nossa vida. E a Bíblia, ela é o principal recurso deixado por Deus para desmascarar Satanás. O plano dele e apresentar também para nós o plano de Jesus, né? Ela não só nos apresenta o plano, ela nos defende do mal, né? A espada que nos defende dos ataques de Satanás, né? Ela também nos dá a capacidade de compreender o que Deus quer fazer na nossa vida. Você mencionou agora há pouco, né? A Bíblia, ela nos aproxima de Deus, né? Então, tirar a Bíblia do nosso foco, da nossa relação com Deus, é cortar a conexão, não só com Deus. Já é uma cascata, ela afeta nossos relacionamentos, afeta nossa vida em casa, com os filhos, com a esposa, com o namorado, com o trabalho. Tudo. Até porque tudo que nós temos de bom é o que vem de Deus. Uhum. Então, a partir do momento que eu quebro essa conexão, acabou. Eu perco. Você afeta tudo. E o diabo não quer isso. O diabo não quer que você leia a Bíblia. Resumindo isso aí, tá? Se você não entender isso aqui, pode ter certeza que você não vai ter uma conexão forte com Deus. Não vai ter uma relação forte com Deus. Porque a palavra é o único meio. Uma escritura cristã chamada Ellen White, comentando o livro Desejo a Todas as Nações, no capítulo 24 de Mateus, disse que nos últimos dias muitos serão enganados, né? Até aqueles a quem Deus alcançou e salvou podem ser enganados. E ela diz que nossa única salvaguarda, nosso único recurso, a única coisa que pode nos livrar dos enganos que estão acontecendo e que ainda virão, que vão ser mais intensos ainda, é um conhecimento profundo e pessoal da palavra. Esse negócio mecânico, esse negócio só de rotina, esse negócio só para cumprir tabela, ali 3, 4 capítulos, estou em dias, mas não ouve Deus, não escuta a palavra, não aplica a sua vida, não se alimenta dela, isso não vai manter ninguém de pé. Ninguém, disse essa escritora, com conhecimento superficial da palavra, vai suportar os enganos do diabo. E sabe, pastor, é impossível. Eu já li alguns trechos de Ellen White em que ela comenta que no final dos tempos a gente veria coisas e a gente não saberia o que era verdade ou não. Agora eu pergunto, com a IA, quantos vídeos... Não, quantos vídeos você... Hoje em dia eu me questiono, será que é verdade ou não? Porque a tecnologia tem avançado tanto que você não tem noção de fato o que é. Porque no início era aquela coisa meio... estranha, a gente conseguia identificar. Mas hoje em dia, quantas pessoas não são enganadas por conta de um vídeo aleatório? Sim, sim. Então, olha o poder disso. E quando a gente fala de palavra de Deus, a gente tem várias pessoas falando muita coisa na internet. Muita coisa que diz encontrar na palavra. Top, né, cara? E de forma bonita, palavras eloquentes, sabe? Falas muito bonitas, mas só aquele que conhece de fato a palavra de Deus é que é capaz de discernir se aquilo é verdade ou não. Só que muitos estão se alimentando apenas do que os outros falam. E não conhecem de fato a palavra de Deus. Então, uma pessoa que chega com uma entonação forte, com uma eloquência, ela é capaz de enganar aqueles que de sincero coração, contudo não tendo conhecimento da palavra de Deus, serão enganados. Então, de fato, a gente tem a ilusão que as artimanhas do inimigo serão muito escancaradas e a gente vai olhar e vai falar, não é isso, está errado. E não é assim, ele usa a sutileza para nos distanciar. Quanto menos percebe. E acho que são duas palavras que a gente pode trazer para nós mesmo. Superficialidade. Porque se eu leio a Bíblia como qualquer outro livro, a Bíblia vai acabar sendo qualquer outro livro. Sim. E eu não entendo a profundidade do que é a presença de Deus através dela. Que é exatamente isso que você falou. E a outra, complementando, você mencionou aí duas, eu vou acrescentar mais uma, tá?
Distrações. Eu percebo que há um incentivo, há um interesse muito grande do diabo de distrair a gente, né, cara? Nos encher de coisas boas. Eu tô na igreja, eu tô servindo na igreja, eu tô não tô lá no mundão, eu tô aqui dentro da igreja, tá tudo bem. É papo furado. Ninguém vai se manter vivo na fé, longe de uma relação pessoal com Deus através da palavra. Isso é impossível. Não dá para ter uma vida espiritual forte e estar apto a enfrentar o que a gente vai enfrentar longe da palavra. Então percebe-se realmente, né? Hoje não tem nada, eu particularmente, que roube mais nossa atenção, que nossa mente nos suga do que o mau uso do celular, ou no caso a internet, ou as redes sociais. Elas são muito boas, mas se brincar, quando a gente bota na balança o tempo que a gente dedica a Deus, a oração, ao serviço ao próximo, e o tempo que a gente passa aqui chega a ser assustador. Isso não só a distração, mas eu também diria a nossa fraqueza intelectual. Porque o celular, ele dá uma fragilidade em persistência, em atenção. Então a gente vê que... É dopamina rápida. Exatamente. Né? Dependendo do que a gente consome, a gente começa a ter uma superficialidade em todos os assuntos. Então a gente não consegue aprofundar, a gente não consegue se concentrar. Então vou ver um sermão de 30 minutos, é muito difícil, porque mais. 1 minuto eu fico segurando no 2 para acelerar e passar e virar meio, né? Então assim, quando a gente perde esse tempo de qualidade com Deus e intencional, só que aí às vezes a pessoa pensa assim, ó, se eu não passar 1 hora lendo a Bíblia, é melhor não passar. Se você não consegue passar 1 hora, passa 1 minuto. Começa 1 minuto por dia. 1 minuto pra Jesus. Porque às vezes você quer se alimentar um final de semana todo, um jejum, ler a Bíblia toda, e aí você passa meses. Então é muito mais importante você ter um tempo de qualidade com uma constância. Porque a intenção do inimigo é afastar aos poucos. Tirar isso. Vai lentamente distanciando. Uma vez um amigo falou assim pra mim, e você sabia que 1% do seu dia equivale a 14 minutos? O 14 minutos equivale a 1% do seu dia, certo? Não, certo, ele. Quantos por cento do seu dia você tá dando pra Jesus? Aí narou. Ups. Caramba. Que forte, se né? Se 14 minutos equivale a 1% do meu dia, gente, o que aconteceu? O que eu tô dando pra Jesus? Eu tô dando pra Jesus? Tô dando 0,5%, nem isso direito, será? Então é importante você não... O diabo sabe do poder da Bíblia. Às vezes a gente não sabe. Então desfrute desse poder, porque é o principal recurso deixado por Deus para que a gente se mantenha conectado a Ele. A lição menciona essa questão da autoridade das escrituras. Eu queria pedir um pouco aqui a ajuda da Yane, porque o texto que a gente leu fala dessa realidade, da realidade de que a Bíblia não é um livro comum, não é um livro qualquer, não é mais um livro, ela é a palavra inspirada de Deus. Se ela é a palavra inspirada de Deus, que saiu da boca de Deus, ela tem que ser uma autoridade da nossa vida. Ela deveria ser. Ela tem que ser. Só que uma coisa que é muito engraçada, às vezes a gente distorce algumas frases da Bíblia pro nosso conforto. Isso acontece diversas vezes. A gente prefere mudar o enredo, ao invés da gente se enquadrar às coisas de Deus, a gente quer que Deus se enquadre às nossas situações, às nossas coisas do dia a dia. Isso não tá certo. Porque se a Bíblia é o livro mais poderoso, ela que deve guiar a nossa vida, por que nós estamos guiando a Bíblia na nossa vida? Pela crise de identidade que a nossa sociedade está vivendo hoje. Quem eu sou? Se eu entender que eu sou a criatura e Deus é o meu criador, eu entendo que Ele tem tudo de elevado para quem eu sou, para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu posso fazer. E aí eu preciso entender que os caminhos de Deus são muito melhores e maiores do que eu posso escolher para trilhar. E a gente fala, né? O caminho da eternidade é estreito. Ele é difícil de passar. Mas com a presença de Deus, eu não vou me importar se é um buraquinho, se eu vou passar de lado, porque Deus está presente. Agora, quando eu vejo facilidade, aí eu vejo a minha distância do relacionamento com Deus. Que é isso exatamente que Satanás quer fazer, que a gente também comentou agora há pouco. E aí a grande questão é, será que eu entendo o poder, o tamanho do poder da palavra de Deus? Porque quando Jesus esteve aqui com a gente, ele pensava a falar uma palavra. Curas eram realizadas, pessoas eram transformadas, e hoje eu tenho a Bíblia, que é a palavra de Deus, como acesso. Se eu quero ser curado, eu vou abrir a Bíblia. Se eu quero encontrar alguém para minha vida, para um relacionamento, eu vou abrir a Bíblia. Se eu quero um emprego novo, eu vou fazer isso. Tudo. Sonho, faculdade. Manual de vida, isso. É isso, e só que precisa ser muito nítido. E é uma linha muito tênue. Quem está no trono? É Deus ou eu? E a lição traz aqui, ó, quando a Bíblia entra em
conflito com as nossas opiniões, devemos permitir que ela nos corrija e não tentar corrigir a Bíblia. E isso me lembra uma situação muito curiosa, que teve uma reportagem em que era uma situação em que um pastor, a mulher sonhou que deveria ter um caso extraconjugal com o pastor. E o pastor foi baseado em um texto em que falava, pega a mulher e adultera. E a palavra é adúltera. E por conta disso, ele baseou a opinião dele. Não, eu tenho que realizar esse sonho, porque a palavra está dizendo aqui, pega a mulher e adultera. Olha como uma coisa que parece tão óbvia, Tão simples. contra os princípios do Senhor, pode ser utilizado fora do contexto. Então a gente precisa ter muita sabedoria de entender que não é sobre o que eu acho. Não é sobre as minhas experiências e as minhas opiniões. É sobre o que a palavra diz. Eu acho que é isso. Não, mas o que a palavra diz? Não, eu acho que esse relacionamento é de Deus. Ele pode não estar na igreja. Ele pode não ser convertido de fato. Ele pode estar lá dentro da igreja, mas não vivendo. Mas eu sinto que... Mas o que a palavra diz sobre isso? Esse é um relacionamento saudável? A gente precisa manter? Porque a palavra já disse o que precisa. Então, a autoridade da Escritura, ela não pode entrar em conflito com o que eu acho. E isso não pode prevalecer. Ou seja, a Bíblia precisa ser, sim, a nossa guia de decisão, de crítica, de orientação. E hoje a nossa sociedade é tudo relativismo. Eu tenho aqui, mas posso lá. São caminhos que hoje a nossa sociedade percaminha para que abrace a todos. Mas em cima do muro. Só que aí é o grande detalhe. O cristão, ele sabe qual é o lado dele. Ele sabe o que deve fazer, como trilhar, por mais contrário que seja do que eu quero. Pode falar. Porque o humano precisa entender que ele é simplesmente humano. E o que é divino e eterno é divino e eterno, que é a vontade de Deus. Ou então quando você pega na Bíblia e só pega o que te convém. Isso acontece muito. Tipo, a parte que eu gosto é o Novo Testamento. O Antigo deixa passar. Não, esse não gosto. Eu gosto do Novo. Não, qual é o livro que eu gosto? Eu gosto muito de Provérbios. Eu gosto muito de Salmos. Você já falou muitas vezes de Provérbios, né? Já entendi. Eu acho que você gosta realmente de Provérbios. Salomão e você. Mas é porque, assim, as pessoas, às vezes, até têm contato com a palavra de Deus. Mas, por exemplo, não querem ler um Apocalipse da vida. Porque é desconfortável. Porque vai exigir de você... Porque vai exigir de você uma dedicação, um estudo mais aprofundado. Vai te tirar da sua zona de conforto. Então, o escolher o que te convém não pode ser superior à autoridade das Escrituras. E é interessante, né? Porque a autoridade da Bíblia não é anular a nossa capacidade de raciocínio, né? Alguns falam, a autoridade, então ela vai... Tudo que ela... É lógico, tudo que Deus falar é o melhor para nossa vida, né? Mas Deus não quer uma obediência cega, uma obediência sem raciocínio, sem reflexão. Todo o conteúdo da Bíblia, se você analisar todas as histórias, né? O contato Deus teve com pessoas que formaram parte de uma equipe assim de elite na Bíblia, né? O Moisés, Abraão, Jó. Quando você vê o relato de Deus com esses homens, com essas pessoas, sempre é um registro de um Deus tentando se relacionar. Tá lá Isaías, vamos conversar, vamos voltar a usar o raciocínio. Arrazoar, parece uma coisa tão... Arrazoar é usar a razão. Vamos voltar a pensar, vamos sentar aqui. Vale a pena por esse caminho? Esse caminho leva à morte, não é melhor a vida. Por isso. Nem sei se você vai entender tudo, mas estou te pedindo é o melhor, mesmo que você não entenda agora. E você percebe nitidamente Deus convidando, através da palavra, o ser humano a uma reflexão, a um raciocínio, a parar e pensar naquilo que é o melhor. Não é Deus dizendo assim, olha, tem que fazer porque eu sei o que é melhor, cala a boca, senta aí e faz, tá? Você não vê isso na Bíblia. Você vê a Deus o tempo todo chamando a pessoa para parar e pensar. Cara, o que você está fazendo é o melhor? Esse relacionamento, já tem tanta prova que esse tipo de relacionamento não vai dar certo, cara. Não funciona. Usar seu corpo assim não vai dar certo. Você fazer as coisas seguindo seu coração não vai dar certo. Você correr atrás de um monte de coisa aí sem mim é correr atrás do vento. E vem, uma sequência atrás da outra. Deus falando pra gente, olha, eu quero que você me siga, mas me siga com inteligência. Com um raciocínio claro, sabendo e pensando que realmente o que eu estou propondo é o melhor para você. A Bíblia é um convite a submeter alguém que sabe sim o que é melhor para você, sim. Com certeza. Mas ao mesmo tempo é um convite à inteligência, a usar a razão. A Bíblia é um livro extraordinário. Não é só o livro mais poderoso. Ele é o livro que nos mostra como a gente vive uma vida útil e feliz. O texto que ele deu no começo aqui, né? Diz assim, olha, para que o homem seja apto, plenamente preparado a toda boa obra. Deus, que através de sua palavra, quer nos dar uma vida de
utilidade. Esse é o grande objetivo de Deus através de sua palavra. Por sua vez, para que isso aconteça, para que a Bíblia tenha autoridade sobre a minha vida, eu tenho que me organizar. Tem uma pergunta aqui no finalzinho, fala assim, quanto tempo por dia você dedica à Bíblia? O que pode mudar para esse momento ser mais proveitoso espiritualmente? Eu coloquei na minha aqui, dormir mais cedo. Botei aqui, dormir mais Aí cedo. você acorda mais cedo, tem mais tempo pra Deus. E mesmo porque não vai dar, cara. Você tá com o mês todo sempre cansado, com a cabeça cansada. Como é que você tem um momento mais disposição. especial com Posso Deus? falar? Não vai. Acordar cedo. Eu, no caso, eu vou pro colégio 5 horas da manhã, mas eu acordo 3h30. Jesus. Pois é, realmente. Que é justamente, eu tenho a oportunidade de acordar mais tarde. Às vezes eu atraso, sempre acontece, mas eu acordo mais cedo pra poder ter esse momento com Deus. E de Amém. madrugada é um negócio É o melhor loucura. horário, né? 3 horas da manhã, então, ó. Parece que É acabou, é só você e ele, né? É uma conversa que parece que ele tá aqui na minha frente e tá assim, eita, Senhor. Então Mas é eu acho que loucura esse é o isso. ponto. Às vezes as pessoas pensam em quantidade de tempo, não de qualidade com Deus. Quando eu entendo que a Bíblia é o meu momento de relacionamento com Deus, essa chavinha muda completamente como eu olho para a palavra de Deus. Eu preciso abrir a Bíblia para eu me relacionar com Ele. Quando eu me relaciono, e Deus, o que mais me fascina em Deus, Ele sendo tudo que Ele é, mas querendo falar comigo, especialmente com o indivíduo. Extraordinário, né? Eu acho isso fascinante. Eu acho que é uma das coisas que eu mais amo em Deus. Ele olha pra mim, tem 8 E ainda bilhões de pessoas ama no mundo, gente. mas ele olha pra mim, ele quer falar comigo, ele quer se comunicar comigo. Então, E isso a é facilidade fantástico. que nós temos de conexão com Deus. Ao fechar os nossos olhos e fazermos uma oração, enquanto os anjos precisam de audiência. Sabe? Essa facilidade que Ele Deus é totalmente permitiu. acessível. Ele falou assim, mesmo eu na minha pequenez, assim, na minha insignificância, o Senhor me vê como uma filha amada e quer cuidar. Mas você falou assim, olha, eu acordo mais cedo porque eu sei que eu preciso desse tempo. Precisa ser intencional. A construção de um hábito com racionalidade. Por exemplo, pastor, preciso dormir mais cedo porque eu sei que não importa o quão eu queira me dedicar para a Bíblia logo cedo, eu não tive a quantidade de sono suficiente, o meu cérebro biologicamente não está Não vai preparado, funcionar. está enfraquecido. É óbvio que a minha conexão e a minha adoração nessas horas Vai ser vai diferente. interferir. Não é porque você está abrindo a palavra de Deus, se você não pensa de fato que esse é um momento de aprendizado, de receber a instrução, né? Então, de se aproximar de Deus, da estudo da Bíblia, de coração aberto para encontrar e buscar essa verdade, isso não vai acontecer. De nada adianta. Bom, a Bíblia é um livro poderoso, a Bíblia é uma autoridade de Deus, mas também, se já tocou nesse assunto, é um livro que Deus deixou para ser instrutivo, né? Ele ensina como, é um livro prático. Que instruções podemos encontrar na Bíblia, Ana? Uhum. A Bíblia ela é inspirada por Deus. Então a gente encontra ali tudo o que nós precisamos e de principal. Se a gente não encontrou ali na Bíblia, não é, porque Deus deixou o que era necessário e suficiente para nós. Então a nossa atitude, a lição traz aqui, ó, a nossa atitude diante da Bíblia e forma como a lemos são decisivas para o crescimento espiritual. A palavra transforma quem a recebe com humildade e mansidão. Ou seja, precisa ter... Eu bato muito nisso porque isso é uma questão que a gente trabalha em terapia. Você tem uma condição, talvez você tenha um transtorno, você tem um problema que você não consegue controlar, mas o que você consegue controlar vai definir como é que você tem qualidade de vida. Então, eu preciso entender que a palavra de Deus, ela me permite aprofundar na verdade. E esse aprofundar me gera novas habilidades, conhecimentos que podem me dar uma nova vida. Então a palavra de Deus, ela atua quando nós temos fé e atitude para receber essa palavra de forma com que o fruto que recebemos da palavra, ele seja de acordo com aquilo que nós aceitamos e reconhecemos. Então eu entendo que, olha, eu li um verso e esse verso está indo contra tudo aquilo que eu estou construindo na minha vida. Contra tudo aquilo que eu quero fechar esse negócio agora, se eu der aquele jeitinho, se eu não... E aí eu li na palavra de Deus que não é isso. E aí é o desconforto, mas eu abri a Bíblia e eu entendi. É a instrução do Senhor. É a palavra do Senhor. Então eu preciso seguir. Independente do que eu sinto, do que eu quero, do que vai prevalecer ou me beneficiar. É sobre nos tornarmos salvos para a salvação. Para o propósito de Deus. E eu acho que aqui tem um detalhe bem importante, porque nós, por nós mesmos, não vamos conseguir. Aí é a atuação do Espírito Santo.
E eu gosto muito de falar que o Espírito Santo é o Deus mais próximo que eu tenho. Porque o Pai e Jesus estão lá no terceiro céu. Mas o Espírito Santo está tão acessível a mim e a vocês que quando a gente fala Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso abrir a palavra de Deus. Mas eu não quero simplesmente abrir para ler. Eu quero entender qual é a tua vontade, qual é o teu propósito, a tua recomendação, discernimento, a tua sabedoria. Passa para mim através da tua palavra. Porque nós sozinhos é como se fosse um livro comum. Agora, quando eu oro, falo, Senhor, fala comigo agora. Eu quero ouvir a tua voz através da tua palavra. E às vezes a gente fica assim, eu quero ler um capítulo inteiro. E Deus quer falar conosco com um versículo. Porque é ali onde o Espírito Santo vai tocar no nosso coração. Obviamente que a gente tem que ler a Bíblia por completo, mas às vezes a gente está com tanta aquela sede, eu quero ler. Mas o Espírito Santo quer falar com a gente naquele versículo, para ser racional, espiritual, transformador. Bom demais. Então, você percebe que Deus quer nos dar a palavra, quer nos dar fé também para crer na palavra, quer nos dar condições não só de ouvir a palavra, mas capacidade de obedecer a palavra, porque esse é o grande mal no passado também, né, dos fariseus, dos líderes religiosos, tal, ele sabia muito, conhece tudo, né, até a lição até menciona, achei muito legal isso aqui, né, muita gente ouve a palavra, mas está preso ao pecado, apegado ao pecado, não quer abandonar o pecado. Até essa escritura cristã chamada Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela fala que pouco proveito vai ter alguém que passa até horas lendo a Bíblia, mas não está disposto a submeter-se à instrução, ao abandono de alguma prática, de alguma coisa que te afastando de Deus, de algum relacionamento, de alguma atitude, de algum sentimento que você está guardando. Você tem que deixar de lá, tem que perdoar, tem que arrancar da sua vida. Ela fala assim, olha, esse tipo de estudo, né, muitas vezes lê-se a Bíblia sem que haja qualquer proveito, quando não há necessidade nenhuma ou desejo de mudança. Em muitos casos, essa leitura é até perniciosa. É uma leitura que vai fazer até mal para você. Porque você lê algo querendo ser a palavra de Deus e você não está disposto a submeter sua vida a nada a isso, não tem coisa pior do que causar insensibilidade em um coração que Deus está tocando, está falando, está te chamando, está te tocando no coração e você, beleza, eu estou aqui, mas estou olhando todo dia, tá? Mas não está disposto a abandonar, a mudar nada. É perigoso, né? E Deus vai nos julgar por aquilo que a gente sabe. E conhecer a Deus, conhecer a Deus não é ruim, é uma bênção. O mesmo sol que faz uma cera derreter é o mesmo sol que faz um pedaço de barro virar uma louça, uma porcelana dura, que nem uma pedra. Então a gente tem que se expor à palavra todo dia, com humildade, com sinceridade, mas a gente tem que permitir que ela mude, que ela altere, que ela transforme a nossa vida. Eu até coloquei aqui, nós devemos ler a Bíblia com a vontade de mudar, transformar e se aproximar mais do molde original. Muito diariamente. Bom. É isso aí. Bom, caminhando agora aqui já para a parte do hipertexto, eu queria pedir ajuda de vocês, porque um dos ataques mais sutis, achei legal eles falar sobre isso aqui, né? E perigosos de Satanás é impedir que passemos tempo com Deus por meio de sua palavra. Tudo que o inimigo puder fazer para nos tirar ou roubar ou não dar um período de qualidade da gente com Deus através da palavra, ele vai fazer. Porque tirando a palavra, e Jesus levou isso muito a sério. Se você vê a tentação de Jesus, todas elas, você percebe nitidamente Jesus enfrentando e suportando os ataques do diabo, só tinha um recurso. E a Bíblia faz questão de registrar isso, né? A palavra. Alimentar-se da palavra. Eu fiquei até, não sei se você já passou por essa experiência, né? Você comer, encher bem a sua barriga, e chega uma comida muito boa depois, assim, sabe? A comida não vai adiantar nada. Você não vai ter como comer. Pode ser a mais deliciosa do planeta. Você tá com a barriga cheia, você não vai comer. E Jesus, ele dá essa dica pra gente, né? Quem está alimentado da palavra, não tem nenhuma oferta que o inimigo possa te oferecer que vai te dar fome. Foi assim com os amigos de Daniel, não é isso? Eles vinham já de, sei lá, uns 800 quilômetros ali, 700, 800 quilômetros caminhando a pé. Tinha todos os motivos do mundo para comer qualquer coisa, pedra se fosse o caso. Mas porque não estava na palavra, eles não comiam. Porque já estavam alimentados da palavra, né? Jesus disse que nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra que procede. Tanto daquilo que ele já tinha ouvido há 40 dias atrás, quanto a palavra escrita. É a palavra quem nos mantém, quem nos sustenta. E a lição tocou aqui, trouxe como sugestão aqui, a palavra-chave da semana na nossa rede semântica, guia. É o nosso guia. Eu queria ouvir aqui do Júnior, qual é o teu texto com a tua palavra, para a gente construir juntos aqui nossa rede semântica. Teu texto, tua palavra. De todos os textos, eu gosto muito de Paulo quando ele escreve, mas aos Hebreus, para mim, assim, é algo bem fofinho. Eu gosto de Paulo porque ele é fofinho. Tá em Hebreus 1:1, e lá diz assim, ó:
Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então aqui eu acho que a palavra que eu trago para nossa rede semântica é revelação. Se tem algo que Deus quer trazer para nós, é revelação. Nosso Deus não é um Deus de oculto. Nosso Deus é Deus de clareza, de profundidade. Ele quer deixar isso tão claro pra gente. E quando eu olho para isso, eu falo, nossa, Deus, ele quer se revelar. Ele tem esse desejo. Ele só está esperando eu abrir meu coração e falar, filho, eu estou aqui. Então acho que esse versículo vem com essa palavra revelação. E Jesus é a revelação máxima do caráter de Deus, né? Fantástico. Palpável. Muito bom. E agora vamos lá. Iane, o texto da palavra. Vou pegar o Provérbios da Lívia. A Iane. Vou pegar o Provérbios. Iane. Desculpa. Eu tô triste agora. Tá lá em Provérbios 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Gente, aqui eu não podia colocar nada se fosse refúgio. Porque a palavra de Deus tem que ser o nosso refúgio, é o nosso guia. É ali que a gente tem palpavelmente o que Deus vai fazer por nós, como Ele faz conosco diariamente. Então Ele tem que ser o nosso refúgio diário. Já vem a música aqui na minha cabeça, já. Daniel Lind, né? Show! Ana! Bom, o texto que eu escolhi tá aqui em 2 Pedro, Não é capítulo Provérbios. 1, não é Provérbios. Já é um avanço. Eu vim É um avanço. surpreendendo. Isso mostra que ela não tá presa, só um texto. É que nós estamos moldando a Aham. Entendeu? Eu Agora tá vim aqui pra toda a Bíblia. Dá pra ficar surpreender. confortável. Eu vim aqui pra surpreender. Capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Inspiração foi a palavra que eu trouxe para contribuir aqui na nossa rede, porque a palavra de Deus ela é inspirada. Ela é inspirada. Ou seja, ela é a forma materializada de Cristo hoje. Então nós não temos a oportunidade, assim como os discípulos, como muitos tiveram, de ter o contato próximo sentar, com né, Jesus, de tocar, de abraçar, mas nós temos aqui, ó, de forma física a palavra. E a palavra é Ele, é a revelação dele. Ou seja, ela é a inspiração. E ela é inspirada. Não é porque foi escrita por homens, mas ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Amém. Santo. Não é sobre o humano aqui, mas é sobre o Espírito de Deus. E a sua, pastor? Olha, eu me coloquei aqui, a palavra de Deus, ela confronta a gente como um guia, que muitas vezes a gente está aqui tentando inventar outro caminho, buscando outra solução, tentando resolver de alguma outra forma, né? Isso vai para... Eu fui ainda levar o carro para consertar, né? Não adianta você querer fazer do seu jeito, né? O cara falou, pastor, tem que trocar isso aqui, porque isso aqui não está prestando mais. O barulho é por conta disso aqui. É uma peça todinha, vou tentar tirar essa aqui, tá? Vou ver se eu salvo. Então, quem entende do negócio, né? Quem construiu, quem estudou, é muito mais confiável. Então é importante que você aceite a confrontação. Entenda que Deus está disposto, através desse guia, a nos dar segurança, nos dar direção. Esse guia dá a gente uma segurança que nenhum outro guia pode nos dar, né? Para tudo. Para o ensino, para viver uma vida justa, para nos corrigir quando precisar corrigir, para nos confrontar quando precisar nos confrontar com uma coisa que está fora do lugar, está errado. Tá machucando a gente, tá machucando os outros, né? Então é muito importante que a gente entenda isso. É uma pergunta que eu achei bem legal aqui na parte do hipertexto. Que lugar a Bíblia ocupa na sua vida? Ela está vinculada só a temas religiosos? Está vinculada só a assuntos espirituais? Ou ela afeta como você usa o seu dinheiro? Ela afeta seu plano de férias? Ela afeta sua escolha profissional? Ela tem afetado o seu relacionamento? Ela afeta como você trata seu chefe, seu patrão, o que for? A Bíblia, ela existe para ser um guia para tudo. Ela é útil para tudo, é o que está escrito nela aqui, né? Então é muito importante que a gente tenha coragem de submeter as suas instruções, né? A Bíblia também é chamada de fonte de verdade. É um mundo tão absurdo, né? Com tanto relativismo, né? Tudo é líquido, todo mundo, né? Tudo se esvai nas mãos, Tudo depende. Tudo a gente tem alguma coisa para poder complementar ou para poder se posicionar. Mas a lição termina falando sobre isso. Apresenta a Bíblia como a verdade. Nos ajuda a compreender um pouco mais sobre isso, Amaury? A Bíblia, de fato, é a verdade absoluta de Deus para a nossa vida? E essa pergunta é fácil, né? Todo cristão vai falar assim, será? sim, né? Você fala assim, nossa, é a verdade? Sim, porque tá na Bíblia, né? Aquele clássico cristão, sabe? Aham. Ah, tá na Bíblia.
Tinha até aqueles memes antigamente, né? Aquelas trends. Tá na Bíblia ou tá amarrado, né? Aham. Todo mundo ficava... Antigo já. Mas a cringe. questão é... hoje é antigo, que foi do ano passado. Mas a questão é... A verdade é incontestável, independente da época. E a Bíblia já passou por quantas gerações? E ela continua sendo uma verdade absoluta na nossa vida hoje. Mesmo estamos num estilo de vida moderno, mesmo com esse relativismo todo. Mas quando eu entendo que ela é a verdade absoluta, que ela é imutável, e a única coisa que é imutável é a palavra de Deus, que é a Bíblia, eu consigo me colocar à disposição do reino para ser transformado em caráter, em escolhas, em locais aonde eu devo ir, qual profissão tomar. Sabe o engraçado, pastor? Meu sonho era ser pastor, eu te contei, não te contei isso ainda, né? Não. Meu sonho era ser pastor. Pastor Júnior. Pastor, Já imagina? pensou, cara? E meu sonho era ser pastor de jovens, bravador, que né, cara, quando eu tinha a idade da Yane, esse era meu sonho. E é engraçado, fiz vestibular, tudo. De repente todas as portas fecharam. E eu falava, Senhor, era o teu chamado. Sabe aquele negócio bem de adolescente, de jovem ali? Senhor, eu sentia no meu coração arder e tal. E eu li a Bíblia e Deus me respondia. Sabe quando parece que tá naquele Deus tá no silencioso. silêncio, no mútuo absoluto? Foi 1 ano de tratamento com isso. E lendo a Bíblia, eu entendi que Deus queria me colocar em outro lugar. Que Ele queria que eu fosse um pastor não de igrejas, mas um pastor dentro de uma sala de aula. E aí eu entendi, mas isso só foi através da palavra. Mesmo decepcionado, mesmo triste, falando, Senhor, era o teu chamado, eu queria ir, mas era o eu querendo. E eu entendo que o chamado é o mesmo, só a função que é diferente. Mas isso não foi da noite pro dia. Foi através do meu relacionamento com Deus, ali no meu quarto, e lendo a palavra, que Ele me revelou, ó, a verdade é, para você ser um pastor, você não precisa ter um título. Você precisa entender que o chamado é cuidar de pessoas. É você levar a mensagem. E isso eu aprendi como? Na Bíblia. Que é essa verdade que é absoluta. E a Bíblia traz essa coerência, né? A gente vê ali 66 livros, vários escritores, mas uma coerência, porque é a verdade única e verdadeira. E é engraçado, porque a própria Bíblia apresenta Jesus como a verdade, né? Em um mundo de tantas possibilidades, né? Perguntas cruciais, como a de Pilatos, o que é a verdade, né? Tem tanta gente perguntando também hoje, né? Experimente então conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras Sagradas. A gente acredita que Deus inspirou homens, né, a escreverem do seu jeito, né? Com as habilidades que eles tinham, com o currículo que eles tinham. Mas, embora sejam homens que tenham escrito, alguns dizem, muita gente fala sobre isso, né? Ah, não vou ler a Bíblia não, porque é um livro, imagina, ao ler a Bíblia, um ex-assassino, ou um ex-adúltero, né? Ou um ex-fanático religioso, são os principais escritores da Bíblia, né? Moisés, Davi e também Paulo. Bom, se fosse para ver histórias de homens pecadores, realmente eu não recomendaria não, tá? Mas a Bíblia não é um livro para contar de história de homens pecadores, né? É um livro para contar a história de um Deus de amor que ama homens pecadores. E que tem poder de transformar homens que podem ir na lama e pode transformar a vida deles, né? Tem poder para mudar a nossa vida, né? Então, a essência da verdade é o próprio Jesus. Aliás, Jesus também fez uma crítica muito dura, né, a líderes religiosos da época, em João capítulo 5, né? Vocês julgam tendo na palavra, né? Ah, eu conheço a palavra, eu conheço, mas vocês não me encontram. Vocês dizem que tem nelas a vida eterna, mas elas falam de mim e vocês não me encontram. Então, se você está lendo a Bíblia todo dia e não encontra Jesus, alguma coisa está errada. Se você lê, passa muito tempo com a Bíblia, conhece a Bíblia, muito sobre a Bíblia, mas ela não te torna mais íntimo de Jesus. E eu acho que a gente pode até entrar em um ponto aqui no Pense, que é tipo assim, ó. Qual é a diferença entre ler a Bíblia como um livro sobre Deus e lê-la como um livro de Deus? O sobre, ele informa quem é Deus. Agora, o de Deus, ele transforma você em um ser que pode chegar perto de Deus. É porque é uma forma de você se conectar com o próprio Deus, né? Exato. É uma forma dele falar com você diretamente, como a Amori falou agora há pouco, né? E desfrutar dessa intimidade, desse relacionamento que ele quer ter com a gente, né? As mensagens da Bíblia vieram do próprio Deus e foram enviadas a cada pessoa que o busca. Quando lemos com oração e coração aberto, nenhuma dessas palavras volta vazia. Como diz a própria Isaías 55, verso 11, né? Minha palavra jamais voltará vazia. E esse é o tipo de experiência que Deus quer ter com a gente, né? Ele falar com a gente, depois de, sei lá, 1500 anos o cara escreveu e ele consegue falar com a gente como se estivesse falando hoje.
E ele tem capacidade para isso. Caminhando para o final, chegando aqui na parte do consenso, a lição termina falando sobre o acesso ao coração de Deus. Quer ter acesso ao coração de Deus? Quer saber o que Deus sente? Quer saber o que Deus pensa? Quer saber quem Ele é? Quer conhecer Deus? Então abra a Bíblia. Simples assim. Abra a Bíblia. E eu queria terminar com um ping-pong aqui com vocês, tá bom? Começando aqui com a Ana. Ana, qual a importância de crer que toda a Escritura é inspirada por Jesus? Para além da segurança cognitiva, emocional, do que a gente crê, eu acho que o principal fato é a proteção contra as distrações. Porque eu conheço essa verdade, eu conheço e eu entendo que tudo isso aqui foi inspirado por Deus. Então tudo, não tem como mudar. É imutável. Isso aqui é a palavra de Deus. Todas as palavras que estão aqui precisavam estar, porque o Espírito Santo assim o fez, assim o orientou. Então isso nos protege das artimanhas do inimigo, das distrações que vão ser colocadas à nossa frente. Então, quando eu entendo que a Escritura é inspirada por Deus e ela é a verdade, as distrações que vierem à minha frente não serão suficientes para me desviar desse caminho. Sensacional. Yane! Acertou. Agora é! Porque faz diferença, Yane, crer que a Bíblia é a palavra de Deus e não apenas um livro humano, um livro qualquer. Primeiro que você pode perceber que a mente humana não seria capaz de escrever tudo isso que tá aqui. Não tem como. É meio que lógico, né? Isso aí, não tem como. Então, como que você vai achar que foi alguém lá daqueles tempos que falou assim, nossa, vamos escrever provérbios dando dicas para as pessoas? Novo, gente. Usa Salmos agora, por pode favor. ser Salmos. Davi, vou criar canções aqui. Não dá, não faz sentido uma mente humana pensar nisso tudo. Tem que ser uma mente divina, que já sabe o que vai acontecer no seu futuro, o que vai acontecer quando você, daqui 5 minutos, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ele já sabe. E provavelmente aqui também tá a dica. Então, é muito importante a gente entender. Nenhuma mente humana é capaz de conseguir escrever metade do que tá aqui. Sensacional. Então, alguém disse que a Bíblia é a palavra de Deus escrita em linguagem humana. Para que Deus se revele para seres humanos pecadores. Né? Eita glória, foi forte. Deus agora. não consegue, né? Imagina, seria meio que estranho, né? Deus se revelar para nós uma linguagem... Sabe aquele professor de química que vai explicar e ninguém entende nada? Não é o caso do nosso professor aqui, né? Não, ele não, meu, da minha eu entendo. Mas não é um negócio estranho? Imaginar isso seria até estranho, Deus se revelar em uma linguagem que ninguém pode compreender. Então, é o livro de Deus? É. Balancear mas é linguagem humana, para a gente poder entender o que ele quer para nossa vida. Para terminar, Júnior, de que maneira precisamos acolher a palavra para que sejamos salvos? Entender que a salvação não depende do que eu faço e nem de quem eu sou. Entender que é por Deus. A graça e a misericórdia dele me alcança. Mas para alcançar, para eu ser alcançado, eu preciso abrir a palavra de Deus. Independente do que eu possa fazer, do que eu possa pensar ou sonhar, se eu não abrir a palavra para ter um tempo digno com Deus, a salvação nunca vai chegar. E eu preciso entender que a minha salvação não é quando Jesus voltar. A salvação começa agora, hoje, porque eu quero ser salvo e santificado neste momento, porque a eternidade começa aqui e agora. Amém. Mas eu só posso entender isso quando eu abrir a palavra de Deus e entender que a graça e a misericórdia me alcançou ontem, me alcança agora e vai me alcançar por toda a eternidade. Amém, amém. Então acolha essa palavra, tá bom? Ora com a gente aí. Bora. Querido Deus, obrigado por esse momento onde nós abrimos um pouquinho da Tua palavra para entender o quão grande é a Tua palavra sobre as nossas vidas. Espírito Santo, nos incomode dia após dia para nós termos, ó Deus, esse senso, essa necessidade de ouvir a Tua voz através da Bíblia, Senhor. Esse instrumento tão lindo que o Senhor deu para nós. Senhor, visite cada lar onde essa transmissão está chegando, que cada pessoa também, Senhor, sinta esse desejo de estar contigo na Tua presença através do estudo da Tua palavra, Senhor. Nos abençoe e nos guarde. Te pedimos isso não porque mereçamos, mas porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Júnior, mais uma vez pela participação. Muito obrigado, pastor. Valeu, Ana. Foi demais. Valeu, obrigado, Yane. Vocês são fera demais, tá? Obrigado, tá? E obrigado a você que nos acompanhou até agora nesse podcast. Você separou esse tempo para escutar, para aprender, para ser motivado, quem sabe aí, a meditar na palavra, a entender o poder que existe nesse livro, que só tem sentido, só tem poder se você abrir para conhecer esse Deus, o plano dele, esse guia infalível que vai te mostrar como conhecer a verdade, viver essa verdade e aplicá-la à sua vida e permitir que se a Bíblia, o propósito dele é a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Quer conhecer Deus? Quer conhecer sua palavra, sua vontade? Abra a Bíblia. Volte-se
para a Bíblia, tá bom? Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram, Jovens Adventistas APS, e também nosso canal do YouTube, Paulista Sul. Você acompanha esse conteúdo e pode compartilhar também com quem você ama, tá bom? Nos encontramos em breve aí no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!